Irmãos, nós vamos começar hoje uma série de mensagens sobre a vida de Davi. Eu começo hoje, o Bruno vai continuar nas próximas semanas e daqui 2 semanas eu volto de novo para continuar essa série de mensagens. Então a ideia dessa série de mensagens sobre a vida de Davi é fugir um pouco do normal. Porque quando a gente fala de Davi, você se lembra de um grande momento dele, que é o momento em que ele atira as pedras em Golias. E de repente, se você caminha um pouco mais na igreja, você já ouviu também a respeito da vida de Davi, o pecado que ele comete. Só que Davi era um homem segundo o coração de Deus, irmãos. Existem capítulos e capítulos designados a descrever o governo de Davi, a caminhada de Davi, os encontros de Davi com Saul, a perseguição de Saul sobre Davi, a amizade que Davi tinha com um filho de Saul chamado Jonatas, as vitórias que Davi teve em batalha. Então, existem muitas outras coisas que nós temos que aprender a respeito da vida de Davi, e a gente vai começar essa série de mensagens para desvendar um pouco do que Deus tem nos ensinado na palavra dele sobre a vida de Davi. Especificamente hoje, eu quero conversar com os irmãos a respeito dos salmos, de alguns salmos que Davi escreveu, especificamente 2. Mas antes, propriamente, de lermos a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, é bom nós pensarmos sobre a nossa própria vida. Como eu tenho pregado aqui, irmãos, e o Bruno também, a palavra de Deus deve fazer sentido dentro de você. Toda vez que nós subimos aqui e pregamos e anunciamos a verdade da Escritura Sagrada, ela deve fazer sentido para a sua vida. E quando a gente começa a olhar para a vida, para a nossa própria vida, nós percebemos uma sociedade cada vez mais individualista. Você já ouviu isso e você ouve isso quase todo domingo? Porque a grande proposta do Evangelho, a grande proposta da Bíblia hoje é oferecer um caminho contra a cultura desse século. Entendendo que a cultura desse século, que as ordens desse século são influenciadas pelo pecado que aqui governa ainda, a Bíblia Sagrada nos apresenta uma contraproposta aos caminhos que o mundo tem oferecido. A Bíblia Sagrada nos apresenta alternativas das quais agradam a Deus e nos faz cumprir o mandamento e nos faz sermos, na verdade, aquilo que Ele designou para que nós sejamos. Deus criou o homem com um propósito. Nós estudávamos isso hoje ainda pela Escola Bíblica Dominical, e se você não sabe o que eu estou falando, é ruim demais, porque você não está vindo à Escola Bíblica Dominical, e você tem que vir à Escola Bíblica Dominical. Então nós falávamos hoje pela manhã que Deus cria o homem com um propósito de glorificá-lo. O propósito de Deus, em toda a criação, Deus cria praças, Deus cria animais, Deus cria plantas e Deus cria o homem, e toda a criação glorifica o nome dele. E a pergunta que nós fazíamos hoje pela manhã é: como um pássaro consegue glorificar a Deus? Como uma galinha, um pato, um macaco, como que eles glorificam a Deus? Sendo exatamente aquilo que foi designado para eles serem. Um passarinho glorifica a Deus quando ele canta. E quando nós pensamos no homem, também não é diferente, irmãos. Nós glorificamos a Deus quando nós cumprimos a nossa missão de sermos obedientes a Ele, de amarmos a Ele e de glorificarmos a Ele em todas as áreas da vida. É por isso que a palavra de Deus, a Bíblia, ela vem nos oferecer uma contraproposta dos caminhos que o mundo tem apresentado. A Bíblia vai oferecer uma direção para que de fato você seja homem segundo a criação de Deus. O pecado provoca na humanidade as desvirtudes, e a gente só consegue se reorientar ou orientar a vida não pelos nossos próprios desígnios ou pelas nossas próprias escolhas, mas a nossa vida só consegue ou só pode ser reorientada pela palavra dele.
É Ele de novo mostrando o homem como o homem tem que ser homem para glorificá-lo. Isso é a Bíblia. Pensando nisso, irmãos, a gente não pode caminhar ou levar a vida às nossas próprias escolhas. A gente não tem capacidade, nós não temos capacidade intelectual, racional, de avaliarmos as nossas próprias escolhas. Quer dizer, você é capaz de mudar de roupa, principalmente para mulheres, né? Ser capaz de mudar de roupa antes, o pessoal não gostou não, o pessoal fez uma cara meio séria. Ser capaz, eu tenho uma esposa em casa, irmãos, é assim. Ser capaz de trocar de roupa 3 vezes antes de escolher a final para vir para a igreja. Quer dizer, as nossas escolhas, mesmo um homem, quando vai fazer algumas escolhas na vida, a gente muda o tempo todo. A gente não tem capacidade de conduzir a própria vida. Você não tem capacidade de fazer escolhas que agradem a Deus se Ele não estiver por trás orientando a sua vida. Por vezes, a Bíblia nos mostra também a respeito de homens que tentaram decidir a respeito de si mesmos, e os caminhos são sempre os mesmos, são sempre caminhos falidos, são sempre caminhos miseráveis, são sempre caminhos desvirtuosos. Quer dizer, nós não temos essa capacidade de fazermos as nossas próprias escolhas, quanto mais fazermos uma avaliação sozinho sobre quem nós somos. Você não é capaz de avaliar sobre quem exatamente você é, porque se você fizer uma avaliação sincera, o quantas coisas que você tenta de esconder a respeito de si mesmo, de você mesmo. Ficou complexo isso, né? Quer ver? Eu tinha um amigo na época de pré-vestibular, que nós estávamos estudando para um concurso preparatório, né, para os vestibulares da época, e nós ficávamos muito tempo estudando. E todas as vezes que nós conversávamos sobre tempo de estudo, um dos amigos falava, mas eu fico 5 horas estudando. Mas o outro dizia, eu ficava 6 horas estudando. E numa dessas tardes, a gente resolveu estudar junto, e a gente percebeu que das 5 horas que foi apresentada por um dos colegas, 3 dessas horas foram olhando para o teto ou fazendo coisas que não tivessem nenhuma ou nada a ver com o estudo. Mas ele se enganava a respeito de si mesmo. Ele acreditava piamente que as 6 horas que ele estava sentado à mesa eram horas de estudo. Quer dizer, se você fizer uma avaliação criteriosa sobre quem você é, você vai perceber que, por vezes, você tenta mentir para você mesmo sobre quem você é. Eu costumo dar esse outro exemplo. E eu falei isso hoje pela manhã. Se nós perguntarmos assim, são 2 perguntas muito peculiares. Perguntarmos assim, de maneira geral, assim, quem aqui entende que o dinheiro é seu ídolo? Ninguém levanta a mão, irmãos. Ninguém entende que, o ídolo, o dinheiro nunca vai dominar a minha vida. Mas quase todos nós estamos dispostos a trabalhar algumas horas a mais e deixar a família para ganharmos mais dinheiro. Quase todos nós estamos dispostos a fazer bico todos os finais de semana, se possível, para ganharmos um pouco mais. Outra pergunta muito peculiar sobre a incapacidade que nós temos de olhar para dentro de si e fazer uma autoavaliação, e nós falávamos isso pela manhã também, sobre assim, quer ver uma pergunta que ninguém nunca vai admitir? Assim, quem na igreja é fofoqueiro? Quer dizer, ninguém admite que é fofoqueiro, né? Ninguém tem esse problema aqui na igreja. Mas se nós olharmos para a vida, se nós prestarmos atenção no que tem acontecido ao nosso redor, a gente percebe, e fazendo uma avaliação sincera, que a gente não consegue fazer avaliações a respeito de si. Um aspecto que eu quero ressaltar nessa noite da vida de Davi, entre outros que o Bruno também vai trazer, era a grande capacidade que Davi tinha de olhar para dentro de si e reconhecer que ele não podia fazer avaliações a respeito de si.
Davi mostra para nós, em 2 salmos diferentes, que ele era incompetente de olhar para a própria vida e dizer: eu tenho erros, eu tenho falhas. E por isso eu quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor. Primeiro no Salmo 26, verso 2. Salmo 26, verso de número 2. Olha a palavra que Davi escreve neste salmo, irmãos. E eu queria que você olhasse para a vida de Davi e aprendesse na vida de Davi a capacidade que ele tem de pedir ajuda. Então olha o que ele diz. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda o meu coração e os meus pensamentos. Ele repete essas palavras num outro salmo e é muito parecido, é o Salmo 139. Vai lá no Salmo 139. Salmo 139, versículos 23 e 24. E a palavra de Deus diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Veja que é um versículo muito parecido, irmãos. Prova-me, olha ele de novo falando com Deus, e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi revela um lado para nós nos Salmos, que é essa capacidade que como servos de Deus, nós devemos desenvolver dia após dia, que é a capacidade de olhar para Deus e dizer: Senhor, eu não consigo fazer avaliações sobre mim mesmo. Davi nos ensina sobre autoconhecimento, mas ele busca o autoconhecimento dele não nas verdades que ele mesmo cria a respeito de si. Ele busca autoconhecimento sobre o que Deus acha dele. O que ele tinha, as opiniões que ele tinha a respeito de si eram falíveis, mas ele olhava para Deus e para o senhorio de Deus, né? Deus como Senhor da vida dele, e ele olhava para Deus e dizia: Senhor, me avalie, eu não consigo fazer uma avaliação a respeito de mim mesmo. Irmãos, isso é nos colocado dia após dia, situações após situações, a grande incapacidade, a grande inflexibilidade que nós temos de conhecermos a nós mesmos, porque a busca pelo autoconhecimento pode revelar naturezas pelas quais você tem que você não gostaria de conhecer. A busca sobre quem se é, a busca da identidade, né? É uma palavra muito usada. A busca da identidade em si mesmo pode revelar coisas de você que você não tem coragem de admitir. Eu não sou psicólogo, mas um dos testes que psicólogos dizem para nós, que é um dos mais difíceis, né? E aparece, né? Não sei se vocês fazem isso lá na TACO, mas avaliação de funcionário, perfil comportamental. Então você vai fazer uma contratação, você tem um grupo. E aí, o que acontece? Quem já passou por essas entrevistas de emprego sabe como é que funciona. Uma das perguntas é: quais são as suas qualidades? E a hora que pergunta sobre os defeitos? O defeito que a pessoa coloca é: eu trabalho demais. Quer dizer, você está na frente de alguém que vai te contratar. E o defeito que você diz é que você gosta de trabalhar muito, e isso atrapalha a sua vida. Percebe como que a gente tem dificuldade? E olha só como que a gente tem dificuldade de lidar sobre quem se é. Você colocaria no teu currículo que você é fofoqueiro? Ou você colocaria no teu currículo que você gosta de contar umas mentiras? Quais são os seus defeitos? Está lá a pessoa que vai contratar você, você escreve lá: eu gosto de contar uma fofoca e a vaga é para servir o cafezinho na sala do chefe. Olha aí, tá vendo só? Olha só. E quem é que conseguiria colocar no próprio currículo que gosta de roubar?
roubar tempo, roubar dinheiro, roubar objetos. Percebe como que o pecado deturpa a capacidade de autoavaliação? E Davi sabia muito bem disso, irmãos. A vida dele conta para nós de experiências horríveis que ele teve, quando ele buscou caminhar sobre a própria direção, quando ele decide, quando ele resolve e quando ele acha que está tudo bem. Essa autoconfiança que domina o coração dele. Essa coisa de, eu vou contar quantas pessoas eu tenho no meu exército, para eu saber qual o tamanho do meu poder. Porque tudo que eu conquistei foi pelo poderoso exército que eu tenho. Essa altivez de Davi ensina ele durante a caminhada que ele não consegue fazer avaliações sobre si mesmo. E uma das condições para ele ser um homem segundo o coração de Deus é ele chegar no altar do Senhor e falar: Senhor, toma a minha vida. E a proposta que ele faz para Deus nesses 2 salmos é: toma a minha vida, vasculha toda ela e prova-me. Mostra para mim os caminhos que eu tenho andado, pelos quais eu não consigo fazer avaliações sobre mim mesmo. Revela para mim, Senhor, aquelas falhas que a minha incapacidade de reconhecer impede que eu progrida na minha vida espiritual, no caminho de santificação. O que Davi ensina para nós, para a nossa geração, para o nosso tempo, não é só sobre autoconhecimento, irmãos. Davi ensina para nós que nós não conseguimos dar norte ao nosso próprio nariz. E um dos grandes ensinamentos que ele nos traz nesses 2 versículos é olhar para Deus e dizer: sim, o Senhor tem a capacidade de me avaliar. O Senhor tem justa medida. Davi mostra para nós nesses 2 versículos que ele serve a um Senhor e confia plenamente no julgamento desse Senhor. Davi mostra para nós nesses versículos, irmãos, que não só confiar plenamente no julgamento desse Senhor que ele serve, ele também reconhece a grandeza desse Deus em lidar com uma natureza falha humana. Ele usa algumas palavras, e esse prenúncio, essa configuração da confiança que ele demonstra no Senhor, é uma confiança no julgamento de Deus. Quer dizer, se eu conto para o meu amigo sobre quem eu sou, eu fico com medo do que ele vai pensar de mim e como que ele vai agir comigo se eu falar para ele que sou fofoqueiro, que contei todos os segredos da vida. O que ele vai pensar de mim agora? Davi, quando abre o coração para Deus, ele tem plena confiança. Primeiro que Deus sabe quem ele é. Ele está pedindo ajuda a Deus para avaliar a própria vida. Segundo, porque ele confia plenamente no justo juiz que é esse Senhor que guia a vida dele. A confiança dele, o derramar dele, não é em si mesmo, mas é no Senhor e no julgamento do Senhor. Ele confia tanto nesse Deus que ele serve, e vai fazendo muito para mim lógica quando eu olho para a Escritura Sagrada e vejo que ele é um homem segundo o coração de Deus. Porque além da confiança do julgamento, ele confia nos novos caminhos que Deus tem para ele. Senhor, sonda o meu coração. Olha o que ele vai dizer no versículo 24. Vê se há em mim algum caminho mau. E olha o que ele diz: guia-me. Eu estou subjugado às tuas ordens, à tua direção, ao teu senhorio. Eu falava ainda hoje pela manhã na escola bíblica dominical. Deus não pode ser só o seu Salvador, se Ele não é o seu Senhor. Essa frase é uma frase muito bonita, irmãos. Porque quando a gente vem na igreja, a gente busca de Deus somente a salvação, a gente vem, louva Ele e agradece a salvação, isso é muito bom, ok. Mas Deus só serve para mim para me salvar. Ele não é o meu Senhor. Há uma incompatibilidade nesse relacionamento com Deus, irmãos.
Não dá para você se relacionar com Deus olhando para Ele só como Salvador. Ele tem que ser o seu Salvador, o seu Redentor e o seu Senhor. Essa relação de senhorio é entre sim senhor e servo. E a relação entre senhor e servo é de obediência. Então, quando ele olha para o alto e fala, Senhor, guia-me, quando ele canta isso, porque é um salmo, Senhor, guia-me, orienta a minha vida, ele estabelece uma relação com Deus de senhorio. Senhor, o Senhor é rei sobre a minha vida, me mostra os melhores caminhos para eu seguir, são esses que eu quero ir. Ele não age sobre a própria conta e sobre os próprios, onde o vento leva. Ele quer buscar de Deus os caminhos que agradam a esse Deus. Isso é um relacionamento de servo e senhor. Você não pode olhar para Deus e falar assim, muito obrigado pela salvação, e fazer as escolhas que você bem entender da sua vida. Que tipo de relacionamento é esse? Que tipo de fuga da busca sobre quem se é, sobre quem você é? Quando você olha para Deus e fala assim, Deus, obrigado pela salvação, mas não me venha falar de pecado. Obrigado pela salvação, mas não venha apontar na minha vida os pecados que eu tenho. Porque a frase desse tempo é, o que vale é a alegria, a felicidade, é o bem-estar. E se Deus pede de você obediência, que vai afetar a tua alegria, teu bem-estar, então não vale? É uma relação de total rendição às condições dele. É como se ele chegasse para Deus e falasse, Deus, eu não tenho capacidade racional. E em outro texto, irmãos, eu até ia mencionar outro texto, eu ia pregar sobre outro texto, mas existe um texto que Davi se chama de verme. Quer dizer, eu sou verme. Aqui ele está falando, Senhor, eu não tenho capacidade racional diante da tua grandeza de fazer as minhas próprias escolhas. Eu não tenho capacidade racional de olhar para dentro de mim e ver os meus pecados. A gente consegue perceber essa relação de senhorio, de confiança, de busca de autoconhecimento, quando Davi vai escrever o Salmo 19, irmãos. O belíssimo Salmo 19. Ele vai reconhecer Deus na natureza, ele vai falar da criação, do Deus Criador, ele vai falar da palavra fiel de Deus, lá no Salmo 19. Ele vai fazer uma descrição maravilhosa a respeito desse Deus. É esse Deus que ele admira, é esse Deus que ele serve, é esse Deus que ele para olhar e fala assim, sabe quando acontece alguma coisa na vida e você fala assim, não é possível, de perplexidade? Assim, você vai no circo, o cara faz um malabarismo com 6 pinos, 7 pinos. Aí você olha aquilo dali e fala assim, não é possível não. Como que esse homem está fazendo um negócio desse, gente? Eu ouso dizer para você, as suas devidas proporções, que quando Davi olha para Deus, ele fala exatamente isso. Como pode um Senhor desse criar todas as coisas, criar a natureza? Como é bela a palavra do Senhor, como é fiel. Ele vai descrevendo Deus, o relacionamento com Deus. É por isso que agora, quando ele chega aqui no Salmo 139, e também quando ele fala no Salmo 26, ele fala, Senhor, a esse Deus que eu fico maravilhado, a esse Deus que eu olho a grandeza, a esse Deus que quando eu olho o tamanho dele, não me passa mais nada na cabeça a não ser a rendição a ele, a esse Deus. Por favor, guia-me pelos teus caminhos, orienta a minha vida, os teus caminhos são melhores. A esse Deus que ele não tem medo de se abrir, irmãos. Uma das coisas que também nós fugimos no nosso relacionamento com Deus e que Davi não fugiu, foi de experimentar e de saber que a desobediência dele podia apresentar para ele caminhos que não fossem tão agradáveis. Mas ele confia plenamente no justo julgamento e ele confia plenamente no justo perdão desse Deus. Existe um outro salmo de Davi que ele diz o seguinte, Senhor, não tira de mim o teu Espírito Santo. Quando ele diz, Senhor, não tira de mim o teu Espírito Santo,
Davi se lembra de Saul, quando o espírito sai de Saul. Quando ele clama a Deus, ele fala: Senhor, não se retire a tua presença de mim. Ele também reconhece o julgamento, mas ele também sabe que Deus é um Deus perdoador. Ele tanto sabe que esse relacionamento com Deus não mete medo para ele a ponto dele mentir para esse Deus. Ele tem temor. Ele reconhece a grandeza de Deus. Ele tem temor e tremor por esse Deus. Mas ele abre a vida para esse Deus, porque ele também sabe do quão misericordioso esse Deus é. Irmãos, a gente não consegue fugir de Deus. Você pode fugir de você mesmo sobre quem você é. Mas você não consegue fugir de Deus sobre quem você é. Deus sabe exatamente quem você é. A proposta de Davi, o pedido de Davi é exatamente isso. Examina-me, Deus. Eu não tenho capacidade para fazer isso. Prova-me, mostra para mim, mostra para os meus olhos os caminhos maus que eu tenho andado. E guia-me, Senhor. Direcione a minha vida. Que Deus possa também nos abençoar, irmãos. Que Deus também possa nos encorajar para um relacionamento como Davi teve com Deus. Que você possa ser encorajado a fechar os teus olhos e falar: Senhor, revela para mim as minhas imperfeições. Eu não consigo mais andar e caminhar se o Senhor não revelar para mim sobre quem eu sou. A minha própria identidade está nas tuas mãos, Deus. Me mostra quais são os caminhos imperfeitos. E olha só, Deus, não me deixa sozinho nessa caminhada. Guia-me, orienta-me, conduza-me segundo os teus caminhos. Eu quero desafiar você a fazer essa oração hoje. A ter coragem de falar para Deus: Deus, diz para mim quem eu sou de fato. Diz para mim aquilo que eu não quero ouvir de mim mesmo. Mais do que isso, Senhor, julga-me com justa medida.